Aí, bom, estava pensando nisso hoje, né? Essa questão da opinião. Eu estava lendo um artigo de um outro cara que dizia que, assim, a opinião já não faz mais nenhuma diferença. Né? Eu pensei, a gente só tem opinião, né? Quer dizer, tudo que a gente tem é opinião. Mesmo essa coisa simples, né, que as crianças nas escolas, as professoras perguntando qual a sua opinião. Então, tudo é um tema, né, e em torno do tema que se solicita é a opinião. Né? E a opinião teria esse caráter. Né? Na realidade, ela é feita a partir de elementos que você extrai, ela é uma generalidade. Né? Você extrai uma característica, uma qualidade de alguma coisa, e em torno dessa coisa, né, as pessoas se agregam. Né? E eu estou assim, aí me valendo muito do Deleuze quando ele fala sobre a opinião, né, em relação com a filosofia, né, ou em relação do pensamento com a opinião. De que maneira a opinião é justamente aquilo que impede a gente de pensar. Né? Daí assim, o caráter dela de polícia vem nesse sentido. Né? Assim, tomada uma coisa qualquer, né? E aí o exemplo que ele usa é o famoso do queijo, né? Um queijo, você extrai uma qualidade do queijo, por exemplo, um mau cheiro, e aí as pessoas se agregam em torno daqueles que são os que gostam, né, do queijo e os que não suportam o cheiro. Você vai formando grupos, são grupos de opinião. Né? Até chegar naquele ponto em que você não só não gosta do cheiro do queijo, você não gosta inclusive das pessoas que gostam do queijo que tem um mau cheiro. Né? E aí a frase final, né, que aí ele está se valendo, né, de um exemplo que o Hegel mesmo utiliza, que aí tem muita pertinência, né, que é dizer assim, que diz no fim dessa história, assim, passa a senhora carregando uma cesta de queijo e diz assim, né, odeio você, sua mulher fedida, você associa a pessoa àquela qualidade que você extraiu. Né? Então você vai formando um tipo de amálgama, né? de qualidades tiradas daqui e ali, que passam a estar acopladas às pessoas, né? Que são os grupos de opinião. Né? E efetivamente onde tem opinião não tem pensamento. Né? Você está o tempo inteiro girando em torno de uma generalidade, né? O cheiro do queijo, o sabor do queijo, a cara de um, como fala o outro. Né? Isso é a opinião. E a opinião teria esse caráter, né, policialesco, porque ela vai circunscrever um grupo, né, e aí a força dela, né, quando a gente pensa, por exemplo, na verdade da opinião, quer dizer, a opinião vencedora é a opinião da maioria. Né? Ela já é a verdade da maioria. Então, numa disputa nessa minha atividade como professora, é aí que isso me interessa mais. Né? Numa sala de aula, o que vira isso? Né? Quando grupos de alunos disputam a opinião que prevalece. Né? E nessa sala de aula, a professora intercede dizendo assim, vence a maioria. Né? Então, quem concorda com fulano? Quem concorda com ciclano? Ela conseguiu uma maioria de 50% mais um, né? E então aquela é a verdade que vai prevalecer, é a verdade da opinião, né? Quer dizer, a verdade da maioria é a opinião que prevalece. Né? Você é convocado, solicitado, né? No sentido de emitir a opinião o tempo inteiro. Né? Que, assim, a participação ela tem essa dimensão. Né? Diz o que você acha sobre isso. Qual a sua opinião sobre isso? Né? Você é contra ou a favor? E, em geral é isso. Você é contra ou a favor? Dado um tema, né? Você é solicitado a participar manifestando, né, a sua opinião. Né? Que para mim isso é um inferno. É um inferno. Né? Está em todo lugar. As pessoas estão sempre achando alguma coisa sobre tudo. É quase como se tivesse essa qualidade de uma demonstração de você mesmo, uma apresentação de você mesmo, uma publicização no sentido mais midiático, talvez. Né? Olha como eu penso. Olha, né?
olhe a mim como eu penso, né? É como se a opinião fosse uma espécie de roupa, né? De apresentação pessoal, né? Eu acho que ela é mais presente, no sentido de mais disseminada, né? Do que há 40 anos atrás, desse modo, né? Todo mundo acha alguma coisa sobre tudo, né? Tudo é tema. Na realidade é isso, tudo é tema, né? Todo tema exige que você diga o que você acha. Se nesse movimento de diz o que você acha, o que está sendo mobilizado, né? Uma escolha, o que você escolhe, né? Na hora que diz assim, eu acho isso, aquilo, isso, aquilo é expressão de crenças, de fés, de hábitos, de certo modo de se relacionar com as coisas, é isso que interessa. Né? No ato da emissão da opinião, né? Que é essa concretização de uma participação, você disponibiliza, né? Uma série de elementos que são informações. Né? Assim, cada um que emite opinião, né? Efetivamente disponibiliza informação sobre o que faz, como faz, né? Como se relaciona, que crenças tem, que hábitos tem, enfim, que tradições compartilha, né? E é isso que interessa né? no espectro da opinião, é isso que interessa. É a ilusão da sua importância, seria a ilusão da sua importância no mundo. Né? É muito sedutora, né? Todo mundo se sente muito importante quando é solicitado a dizer o que acha, né? Então é como se você saísse de um anonimato, né? Uma massa qualquer aí, e aparecesse, né? nesse mundo opinativo, né? Então você está lá, sei lá, que seja 5 minutos na TV, que seja ali cotidianamente ou cada domingo no Big Brother, não importa, né? Ou mesmo numa situação de rua, né? Quando você é visado, você tem essa ilusão da sua magnificência, né? Eu digo o que eu acho e tudo em torno muda, né? Esses elementos, né, que o Deleuze foi colocando naquele texto do pós-scriptum, né, da sociedade de controle, que ele fala da modulação, né, que não é mais uma modelagem, né, não se trata de uma modelagem, mas de uma modulação, né, que assim, esse movimento das pessoas correndo e alterando, né, por exemplo, a velocidade de uma prova, elementos que modulam a prova, né, se fosse de uma X velocidade aconteceria de um jeito, se fosse outra, né, exige outro tipo de envolvimento daqueles que participam. Então você vai modulando, né? Assim, não é só o tempo de realização. Na realidade, o que você está modulando são as atitudes, né, os comportamentos. Né, você modula uma subjetividade, né? Que isso que é o que me interessa mais especialmente, né, no que eu venho escrevendo, nas pesquisas que eu venho fazendo, né? Que é como se dá essa modulação, né? Assim, se a gente fala sociedade de controle, então ela atua bem onde, né? Não é numa dimensão visível, né? Mas é bem nessa dimensão que seria do invisível, né? Assim, de modular comportamentos, modular atitudes, né? Eu acho que tem um texto em que o autor fala, né, ele foi referido por um outro autor, né, mas enfim, quem fala isso é o Bifo, Franco Berardo Bifo, né, que ele fala de que não teria mais hoje uma grande importância a fisicalidade, né, dos corpos, né, não se trataria mais de uma física dos sólidos, mas de uma psicoquímica dos fluxos, né. Isso não é. Tá, né, até se trata, né, mesmo de uma psicoquímica, como é que a gente vai alterando, né, as conexões que as pessoas fazem são conexões nessa dimensão até, né, neuronal mesmo, né, como que a gente pode interferir nesses processos, mas isso tem um efeito sobre os corpos, né, assim, eles não perderam importância, eles têm uma outra importância dentro desse arranjo novo, né, porque os corpos tendem a responder, né? Assim, a gente responde corporalmente para esse tipo de modulação, né? Então, você tem acho que um aumento esse aumento, né, da medicalização das pessoas, né? Você tem uma relação muito clara, né, entre um controle
dessa psicoquímica, né? Assim, eu posso reduzir velocidades, né? Do ponto de vista do pensamento, do comportamento, eu posso alterar tudo isso, mas isso tem um efeito no corpo, né? Assim, não está descolado de um corpo que responde para isso, com pânico, né? Pode responder com pânico, com depressão, ou enfim, ou com muita identidade, né? Que é o que o autor coloca, que seriam os 3 caminhos possíveis de uma resposta, né? Para esse tipo de modulação, né? Então, uma reivindicação de identidade cada vez mais intensa, né? Eu sou. É aqui a escola, né? Então você tem uma arquitetura, um espaço arquitetural, né? Definido e ali a coisa funciona de um determinado modo, é produzido um determinado tipo de corpo, e ali, saído dali, você iria para a empresa e ali se produziria ainda uma outra coisa, né? Não que elas estejam descoladas, mas se teria quase que como um hiato entre, né, uma arquitetura, né, e outra, né? Ou entre uma instituição e outra, um hiato que diria assim, bom, enquanto eu não estou nem aqui nem ali, eu posso em outras coisas, né? Agora não, seria como se a gente imaginasse que essa docilidade, né, ela toma os corpos sim, mas as instituições já não tem mais fronteira nenhuma entre uma e outra, né? E ela é toda aproveitada no sentido dessa modulação, né? Eu ainda preciso desses corpos que podem ficar horas parados na frente de um computador, do mesmo jeito que ficavam horas sentados numa carteira de escola, né? Eu preciso produzir esse corpo, né? Que quem fala muito bem disso é o Guilherme Carlos, né? O Guilherme Carlos Correia, na tese dele. Eu preciso produzir esse corpo que é um corpo para comunicação, né? Então, que possa ficar 10, 12 horas sentados na frente de um computador, né? Se fornecendo como informação. Na verdade, seria a expressão mesmo do controle, né? Que não é uma coisa assim, extremamente sofisticada no sentido de, puxa, né? Assim, se a gente tivesse, sei lá, a sociedade de controle, a gente pensaria numa grande ou, né, uma coisa que a gente não consegue nem dimensionar. É muito simples nesse sentido, né? Muito mínimo e aí muito efetivo, né? Assim, nesse minimalismo é muito efetivo, né? Assim, senta num computador para entrar na internet, né, você já começa. A mesma coisa os produtos no supermercado. A gente compra os produtos na hora que passa o código de barra ele já, né, contém N dados de informação, não só sobre o produto, sobre o consumidor, né? Ele vai associar uma coisa com a outra, né? Assim, a chegar ao ponto assim, de que efetivamente o que a gente consome são mundos inteiros, né? Quer dizer, na televisão, uma propaganda não é um produto exclusivamente um carro, um cigarro ou um shampoo, né? É um mundo associado a esse produto, né? Então, os comportamentos que estão associados, as atitudes associadas, as escolhas associadas, né? E a gente poderia chegar a pensar que, de fato, esses mundos não existem, né? Só existem na medida em que eu consumo o produto, né? Então é sempre essa a relação, né? De um consumo que produz, né? Eu consumo uma determinada marca de pó de café e eu produzo o mundo, né, em que esse pó de café ganha existência, né? Cria os perfis e ao mesmo tempo já é, né, ele já é um efeito de um perfil, né, que você começa com um perfil e vai agregando elementos nele, né? E volta para a opinião. Isso, né? Então, assim, é muito simples nesse sentido, né? Porque é o tempo todo, em qualquer momento, nas atividades mais cotidianas, né? Ir ao banco, ir ao mercado, ligar a televisão, e até ir ao cinema, comprar uma roupa, tudo está implicado, né? Aí, né? Assim, o controle teria ele seria fino nesse sentido, né? Agora, se pensar que o que ele põe em jogo é
um desmanchamento, né? A gente poderia chamar assim de uma corrupção das instituições, no sentido de que elas perdem essa concretude, né? Que diz assim, aqui uma começa e acaba, então esse começa e acaba é muito claro também nas minhas atitudes, naquilo que eu faço, no modo como me comporto. Então, se tem essa corrupção institucional, você precisa produzir subjetividades igualmente corruptíveis, né, que possam o tempo todo se representar desse ou daquele modo, né? Assim, então a gente continua ali fazendo um discurso que vai afirmar a importância da diferença, né, que é a diferença essa dada, constituída, em função de identidades várias. Quer dizer, o registro é sempre identitário. Agora a diferença é que a gente pode ter N identidades, né? E participar de umas e de outras ao mesmo tempo, né? São grupos identitários. Eu posso dividir, né, a pessoa como sendo, sei lá, fumante, cardíaco, né, diabético e com distúrbio de atenção, né, ele pode participar de N grupos, né? Então é o grupo dos diabéticos. E aí eu tenho um perfil desse grupo, né? Então eu tenho vários, na realidade não um, mas vários perfis segundo, né, qualidades ou predicados que me são atribuídos, como cardíaco, diabético, fumante, que eu extraio. Veja, o jogo da opinião não é diferente, né? Eu extraio uma qualidade, faço dela uma generalidade, que é uma generalidade de grupo. Para esse grupo eu tenho as seguintes ações, né? Eu vou tratar do seguinte modo: os diabéticos devem isso, aquilo, os remédios são esses, quer dizer, tudo vai funcionar em torno disso. Tudo bem que a gente vai tornando esse corpo mais fluido, né? Cada vez mais fluido, né? Mas assim, efetivamente ele está lá, né? A gente tem essa existência corporal que é o que me parece, é o que, de algum modo, como se tentassem convencer a gente de que esse corpo já não importa tanto, né? Ele está, de algum modo, ultrapassado, né? Quando é ele que experimenta, né? Assim, as opiniões podem não ter um efeito visível, né? Quando eu digo acho isso ou acho aquilo, né? Mas elas produzem, sim, efeitos, né, nas pessoas, porque você vai ficando cada vez mais suscetível às pequenas variações, né, dos ambientes, por exemplo, né? A opinião teria, ela não vejo ela com essa desqualificação, né? A opinião ninguém tem opinião política. Não, todo mundo tem cada vez mais opinião, tem tanta opinião, né, que a gente não consegue pensar, né? Pensar é orientar o próprio pensamento no sentido de o que é importante, o que se destaca, né, nessa generalidade toda, né? E isso, conforme a disposição, né, subjetiva né, em jogo, pode ter efeitos muito, muito terríveis, no sentido de muito violentos, né? Assim, não é, o corpo pode chegar num ponto de não sinto nada. Nessa narcotização você pode chegar num ponto que não sinto nada, né? Ou num ponto que se sente exacerbadamente tudo, né? Como se o mundo inteiro, tudo no mundo estivesse perseguindo a gente, né? Quer dizer, como se for, aí seria essa dimensão, né, paranoica, né, que estaria colocada, né, e que o controle exacerba, né? Tudo me diz respeito. A opinião tem essa dimensão. E aí, na medida em que eu percebo que, assim, eu digo isso, eu acho aquilo, eu me posiciono aqui, nada acontece, né? Assim, e assim, o mundo inteiro te diz a respeito. Como o mundo é uma coisa muito grande, né? E, assim, o efeito disso, por exemplo, nas crianças eu acho, me chama a atenção, né? Uma amiga que falava, e não é assim uma besteira, né? Uma amiga estava lavando o carro com um filho de 4 anos. Pediu para ele abrir o esguicho, né, para jogar água no carro. E na hora que ele pegou o esguicho, a água não tinha água. E ele gritou, eu falei assim, mãe, acabou a água do mundo. Né? E assim, branco, o menino ficou branco, com muito medo, né? Então isso é um efeito, né? E é um efeito que é corporal, certo? O menino perde a cor do rosto, né? Chega perto de desfalecer, porque o esguicho na mão dele era toda a água do mundo.
E a primeira coisa que veio é que acabou toda a água do mundo e não que a mangueira tinha saído da torneira, né? Porque você tem toda uma fala no sentido de que se você continuar lavando os carros, a gente vai acabar com o recurso hídrico no mundo. E as crianças tomam isso literalmente. Não é uma força de expressão, né? Ou uma frase de efeito. É uma frase que produz efeito, né? E é bom, mas nessa perspectiva aí que eu venho, né, pensando, né? Assim, todo o meu trabalho tem sido nessa área, né, que é da ecologia, né, e meio ambiente, né? De que modo que você pode produzir terror, né? E fazer com que as pessoas, em função disso, né, eu vejo que a imagem do terror não está distante, né, das análises que Foucault fazia, né? É o medo, o julgamento, a aniquilação. Isso continua aí, né, funcionando, permanentemente ameaçadas por tudo, né? Qualquer coisa é uma ameaça, né? Uma pequena alteração, né, no humor, no estado de espírito, na sua saúde corporal, enfim, isso é uma ameaça, porque a ideia é que a gente se mantenha equilibrado, né, sem nenhuma ambiguidade, né, que é uma coisa que eu falo no meu livro, né, que nem o mercado. A ideia é que a gente tenha esse corpo, né, fluido e sem ambiguidades, igual ao mercado. Assim, eu tenho encontrado colegas de pesquisa, enfim, que acham que tem essa, que se propõem a fornecer uma resposta, né? Como se a gente pudesse ter aí uma receita da resistência, ou, enfim, e eu continuo acreditando que as receitas fazem parte dessa disponibilização, né, que é feita aí para todos. A gente sempre quer uma receita, ou para um remédio, ou para uma vida tranquila, ou para resistir, né? E de fato não tem, né? Se eu tivesse que desdobrar isso, eu pensaria que seria justamente no sentido dessa, né? A gente tem que ir em cima dos axiomas, né? Então, a trabalhar aquém das divisões. Aquém das divisões, não nas divisões, não com as divisões, né? As divisões podem ser N divisões, que sejam divisões de classe, que sejam divisões associais, que sejam divisões de grupo, ali é onde a opinião atua, né? Ou ali é onde ela reivindica para si a palavra final, né? Trabalhar aquém dessas divisões, trabalhar com o que não passa, com o que não é divisível, né? Trabalhar com os restos, sei lá. Né? Eu venho tentando pensar alguma coisa por aí, junto com outros colegas, né? Se você você teria aqui os loucos, os não loucos, os alfabetizados, os analfabetos, tem aquilo que não passa, né? Que não entra nem nesse grupo, nem naquele grupo, né? Com aquilo que não pertence, que não reivindica pertencimento, né? E isso em qualquer lugar, né? Que precisaria... penso atualmente, né, que quando a gente fala esse tipo de coisa que parece, né, tão abstrato, precisa encontrar ali alguma coisa um pouco mais concreta, porque não é só numa dimensão de um exercício conceitual ou um exercício teórico, né, que eu posso ficar ali agregando autores, né, mas que é possível sim fazer isso, né, nas situações as mais corriqueiras, né. É não recusar a opinião, é trabalhar com a opinião, pegar a opinião, então deixar todo mundo achar o quanto quiser achar dentro de uma sala de aula que seja, né? Tomar a opinião como material, pegar tudo nela que é, né, clichê, tudo que é clichê e desmanchar, raspar, né? E assim, na hora em que isso não é um fenômeno, né, assim, todo mundo vai perceber que então vai acontecer uma grande coisa, não, né? Mas ali nesse trabalho de raspar o clichê, né, isso pegando imagens, o que seja, qualquer material, né, tem sempre um outro, né, que vai perceber alguma outra coisa, né? Então é trabalhar sempre nesses intervalos, ou conseguir abrir algum intervalo, né, numa imagem, numa frase, né, para que alguma outra coisa passe ali, que já não seja um acho que, né, mesmo que seja uma surpresa, né, ou um espanto, alguma coisa que impede com que as pessoas achem, né,
E aí assim, é como um pequeno silêncio, né, que se produz. E ali tem sim alguma coisa para fazer, né? Ali alguma coisa está acontecendo, né? Esses vejo que não são resistências mais tão, né, nem tão organizadas, nem tão mas mais diluídas também, né? E que tem essa potência, né, de intervir ali, funcionar ali e não servir como regra para nada. Né, ou como um modelo, né, que outros possam copiar e reproduzir em outros lugares. E pensar que aí, né, cada espaço-tempo teria ali a sua singularidade. Perceber o que diferencia aquele de um outro, né, e conseguir trabalhar nessa pequena diferença, que na realidade é tão grande. Né, e produzir ali um pequeno intervalo. Né. Eu acho que é isso, né, que é assim que eu penso. Uma resistência ou resistências, né? Não é fácil, né? E assim, não se recusar a olhar para a coisa tal como ela se aparece, né? Porque tem sempre uma conversa assim, porque fulano é otimista, fulano é pessimista, me dá uma agonia, né? Lá vamos nós dividir os grupos de novo, né? Eu não acho que é por aí, né? Assim, não sou uma pessoa do grupo cheio de esperança, também não sou do grupo que não tem esperança nenhuma, porque eu acho que esperança é uma perda de tempo, né? Do ponto de vista do pensamento, do que a gente pode criar, não acho que é interessante, né? E se puder olhar para as coisas e perceber como funciona, e que o funcionamento tem uma dimensão violenta, né? E que afeta violentamente a vida das pessoas, e tentar a partir daí perceber de que maneira, né? Por onde você passa, né? Não acho que tem nenhuma saída mesmo, tem que inventar, né? Tem que inventar. E aí cada situação é muito singular nesse sentido, né? Cada arranjo que a gente entra de grupos, com pessoas, com fazeres aqui ou ali, tem que olhar para cada uma, né? Então precisa ter uma disposição, né? Uma disposição de olhar, né? Uma disposição de escuta, né? Não dá para ir com alguma coisa já pronta. E tem um lado disso, né? Quer dizer, você teria uma figura, a segurança com vamos dizer assim, uma imagem bem grande disso, né? Com todas as expressões, né? Que são desde a polícia, a gente pode colocar remédios, a gente pode colocar armas, a gente pode colocar câmeras. Uma série de elementos, né? Que dariam assim materialidade para isso que a gente chama de segurança. E tem uma outra coisa chamada comodidade. Né? Que é um pouco mais banal, mais cotidiano, no sentido de que está bem na casa das pessoas, na vida delas, né? Que é assim, aquela coisa confortável. Né? É um tipo de conforto. A comodidade e a segurança, elas têm uma relação. Quando a gente está bem cômodo, né? A gente não tem o menor problema com exigir segurança. É para garantir que essa comodidade também se perpetue, né? Que nada abale, que nada perturbe, né? Então a segurança é sempre também alguma coisa que a gente pode dizer assim, é para os outros, né? A gente precisa de mais polícia para os outros, né? Porque para mim está ótimo, né? É um jeito de não problematizar nada, né? A gente pode ficar na nossa comodidade, no nosso conforto, né? E de fato, né? Se a gente pensar assim, dessa perspectiva você teria assim a imagem poderia ser assim, a de uma rede, né? Eu acho sempre rede ótima porque quem cai na rede é peixe, né? Então caiu na rede, mas porque ela tem ela dá a ideia desse movimento, né? Que assim, você puxa ela aqui, ela responde ali, né? Você interfere num nó da rede, você modifica a relação dos outros, né? Mas também tem essa dimensão de que assim, você tem só nós, fios e nós vazios, né? Que você pode aumentar ou diminuir, né? Por onde passam as coisas ou não passam as coisas, né? E ela tem essa horizontalidade, né? Quer dizer, o que daria pelo menos a dimensão de que você tem esse poder que se dissemina e prolifera, né? E que já não é mais alguma coisa que está para além, né? Acima, mas que atravessa, né?
e que cada um põe em funcionamento. E esse cada um é uma figura, assim, que eu acho do mal, né? Do mal no sentido que, assim, cada um tem que, né? Eu falei, pronto, lá vamos nós, cada um dá a sua parte, cada um faz a sua parte. E esse cada um é o que movimenta, né, essa coisa. Assim, não é uma modulação que aconteceria porque teria um grande cérebro para além do nosso cérebro, né? Uma grande subjetividade, uma subjetividade maior para além das subjetividadezinhas. Não, né? Assim, é disseminado mesmo. E você pode fazer cada ponto da rede funcionar de um determinado modo. Você vai ter aí os juízes, os funcionários, os tribunais em cada ponto da rede. Eu não preciso mais que tenha um lugar onde isso se dê, ou X ou Y pessoas com estas ou aquelas características. Eu posso fazer com que isso, fazer de cada um esse funcionário do Estado, que denuncia, né? E que julga. Né? Se eu posso pôr um caso na TV e mobilizar toda a população é um cada um, né? E que vai dizer assim, não, tem que prender, não tem que matar, não tem que isso, não, né? E isso efetivamente, antes de qualquer julgamento num tribunal, já foi julgado, né? Quer dizer, assim, 90% da população acha que, então, né? Isso significa que eu tenho aí um perfil, né, daquilo que essa população investe, né? Quer dizer, a própria população é aquilo que vai aparecendo, né? Vai sendo produzida aí também.